Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma meditação diária sobre o Evangelho no nosso Palavra Encarnada. Hoje, dia 8 de janeiro, sexta-feira, nosso Evangelho está em Lucas, capítulo 5, versículos de 12 a 16. Nós, mais uma vez, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje: aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Então, pessoal, nós estamos já no finalzinho do tempo do Natal. Hoje, sexta-feira após a Epifania, nós já estamos nos últimos dias desse tempo litúrgico. O tempo do Natal ele se encerra no próximo domingo com a festa do batismo do Senhor, e a partir daí nós temos um novo tempo litúrgico, que é o tempo comum. Então, dentro desse grande tempo do Natal em que nós estamos inseridos, nós estamos diante desse evangelho em que um leproso se apresenta ao Cristo. Os padres da igreja dizem que o modo como o leproso se aproxima nesse trecho do evangelho do Cristo mostra para nós um modelo excelso, sublime de oração. Qual é a atitude do leproso nessa oração? Primeiro, é uma atitude de confissão. Por que nós podemos dizer isso? Porque ele não esconde as suas feridas. Ele se apresenta diante do Cristo mostrando a sua lepra, mostrando a sua impureza, porque naquele tempo a lepra era sinal de maldição, de impureza. Então ele se mostra ao Cristo não como se ele fosse um personagem, não fazendo um teatro, não colocando máscaras, mas ele é sincero diante do Cristo. A nossa oração agrada o coração de Deus, toca o coração de Deus. Nossa súplica pode ser atendida se nós nos aproximamos de Deus com o coração aberto, sem máscaras. Um coração realmente humilde, que se apresenta diante de Deus como é. Então, se eu tenho um determinado pecado, um determinado vício, eu me apresentar diante do Senhor, apresentando aquela lepra que precisa ser purificada, que precisa ser curada. Eu, que sou muito marcado pelo pecado, não me apresentar diante do Cristo como se eu já fosse, sei lá, um São Francisco de Assis ou uma Madre Teresa de Calcutá. Por quê? Porque se eu não for humilde e sincero ao apresentar ao Senhor as minhas feridas, como é que a cura pode realmente acontecer na minha cara? Pode realmente acontecer na minha vida? A cura, a purificação vem na medida da nossa humildade, na medida da nossa sinceridade no nosso encontro com Cristo. A segunda atitude do leproso é uma atitude de confiança. Diante do Cristo ele diz: se tu queres, podes purificar-me. Ele sabe diante de quem ele está. Olha que oração bonita. Ele sabe quem ele é. Ele é leproso. Ele está marcado pela impureza. E ele sabe diante de quem ele está. Ele sabe que o Cristo pode curá-lo. Ele sabe do poder que Deus tem. Ele sabe que Deus se revela no Cristo.
Nós celebramos há poucos dias a solenidade da Epifania, a grande manifestação de Deus. Nós, no Evangelho de hoje, sabemos, esse Salvador é um Deus que se revela tendo compaixão diante dos pecadores, diante dos enfermos, diante dos sofredores, diante dos desprezados. E Ele se apresenta como quem tem compaixão e como quem tem poder de realmente curar as nossas mazelas. O Cristo, diante daquela súplica do leproso, Ele estende a mão, é um gesto de proximidade. A reação do Salvador, do Verbo encarnado, diante de nós que somos pecadores, não é uma atitude de nojo, não é uma atitude de repugnância. Naquela época, muitas pessoas tinham receio de estar perto de um leproso, tinham nojo de um leproso, achavam que iriam se manchar diante de um leproso. A ação, a postura do Cristo, a reação de Deus diante do leproso, diante do pecador, diante do mazelado, é uma ação de compaixão e de proximidade. O Cristo estende o seu braço, ou seja, Ele quer estar próximo do pecador, Ele quer estar próximo daquele que está impuro. E além disso, o Cristo toca o leproso. É um sinal do amor do Cristo. O leproso se apresenta diante do Cristo mostrando confiança. Ele confia no Cristo. E o Cristo corresponde a essa súplica do leproso através de uma reação de proximidade. É como se Deus estivesse dizendo: eu me faço eu me faço próximo diante daqueles que vêm a mim com humildade, com sinceridade e com confiança. É assim que deve ser a nossa oração, para que essa experiência do Natal, essa experiência de tocar o Verbo encarnado, seja autêntica na nossa vida. Nossa reação ou nossa presença diante do Verbo não deve ser uma presença superficial. Essa presença é real e é profunda quando existe humildade, quando existe confiança diante dele. Assim deve ser a nossa oração. E o próprio Cristo nos dá o exemplo de vida de oração. O Evangelho de hoje diz que numerosas multidões acorriam para ouvir Jesus, para serem curadas. E o Evangelho de hoje termina dizendo: ele, ou seja, Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. No mesmo Evangelho, nós vemos Jesus em missão, nós vemos Jesus em oração. Jesus, de fato, é um modelo de vida ativa e de vida contemplativa. Façamos hoje o nosso exame de consciência, nos perguntando em Deus se nós estamos conseguindo harmonizar essas duas dimensões, que nós também somos chamados a abraçar. Por um lado, a vida ativa, o serviço, a entrega, o ato de amor e de generosidade diante dos sofredores. Por outro lado, a vida contemplativa, o recolhimento, o silêncio, a intimidade com Deus. Precisamos das duas coisas. Nós estamos harmonizando? Será que nós estamos só na oração e desprezando o amor aos outros, o serviço, a fidelidade na entrega aos nossos irmãos? Ou será que nós estamos deixando de lado a oração e ficando só no ativismo, em fazer coisas, sem parar para nos deixar transformar e nos deixarmos conformar ao Cristo no momento de intimidade que nós precisamos? Não uma oração corrida, não uma oração feita de qualquer jeito, mas um encontro sincero, íntimo e humilde, confiante, de coração a coração. É assim que deve ser a nossa oração. Que a Virgem Maria, que é mestra do serviço, do amor e mestra de oração, interceda por nós, para que nós encarnemos com fidelidade a palavra de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.